Bom dia, boa tarde, boa noite, caro aluno, cara aluna da FATEC Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes. Aqui é o professor Luiz Carlos, da sua disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. Vamos aqui para a segunda parte do nosso tópico de funções especiais. Nós vamos agora fazer modelagem matemática utilizando o Excel e trabalhar com vários cenários diferentes. Nós já estudamos regressão linear, vocês lembram, foi nosso primeiro assunto. Agora nós vamos fazer um pouquinho de regressão não linear. Por que fazemos modelagem matemática? Fazemos modelagem matemática para encontrarmos uma função matemática que represente os dados que nós possuímos e assim podemos ter um entendimento mais profundo do fenômeno, para assim podermos calcular as taxas de variação, para podermos calcular valores intermediários, muitas vezes com cuidado, fazer previsões futuras, calcular máximos, mínimos, pontos de inflexão que nos ajudem a compreender melhor o fenômeno. Muito bem, você está vendo aí a tela do Excel. Este exemplo aqui estava no nosso slide, se vocês lembrarem, do vídeo passado, faturamento de e-commerce no Brasil em bilhões aqui de reais. Eu já peguei esses dados aqui, eu peguei o gráfico, o que, que eu fiz. Isso é um procedimento comum, muitas vezes vocês terão que fazer isso também. Peguei do gráfico, eu transformei o gráfico em uma tabela, como está aqui, ó. Peguei a tabela, coloquei os anos aqui, ó, horizontal os anos, e coloquei os valores aqui em bilhões de reais aqui na vertical. Muito bem, procedendo desta maneira, podemos até fazer assim, ó, para deixar mais bonitinho, vou formatar isso aqui, né? Forma e conteúdo, né? Tudo tem que estar bonito. Formatando aqui em dinheirinho, né? E lembrando que os valores são em bilhões. Então, normalmente nós trabalhamos com vários dependendo do objetivo que temos. Por exemplo, se aqui quiséssemos fazer uma regressão linear, que nós já fizemos lá nos nossos primórdios do semestre, né? Por que nós gostaríamos de fazer uma regressão linear? Para entender aqui o comportamento linear e principalmente para obter aquela taxa, que a taxa da regressão linear é uma taxa constante de crescimento ou decrescimento do fenômeno. Então ela nos ajuda a compreender. Vamos fazer isso primeiro. Então aqui embaixo, se você reparar, é o primeiro cenário. Vamos fazer uma regressão linear. Então isso aqui vocês já fizeram, estão acostumados, ó. Vou selecionar, inserir, e lá no nosso gráfico de dispersão, assista lá os vídeos a respeito disso. Se você não está se lembrando, tem os vídeos gravados a respeito disso nas nossas primeiras aulas. Vou escolher aqui o primeiro modelo de gráfico de dispersão. E aí, agora eu vou fazer a modelagem. Não se esqueça, para apresentar este gráfico, você precisa colocar o título dos eixos, fonte, tudo bonitinho. Aqui, o meu propósito é apenas mostrar para vocês a ferramenta de modelagem. Então, não vou me preocupar com isso neste momento. Botão direito em cima de qualquer valor de dados que nós temos. Adicionar linha de tendência. Muito bem, linha de tendência. Você tem aqui o menuzinho de modelagem que você já viu. Então, nós estamos fazendo regressão linear, então vamos escolher aqui o linear. E, naturalmente, aqui embaixo, importantíssimo, que é o que nós queremos, exibir a equação no gráfico e exibir o R quadrado, coeficiente de determinação. Aquele coeficiente que vai nos dizer qual é o poder de explicação desta função matemática para este conjunto de dados que nós temos. Então, já selecionei os dois, é só fechar. Já tenho aqui a minha regressão linear pronta. Vou até aumentar aqui para que nós possamos interpretar esse número. É uma função do primeiro grau, naturalmente. Foi uma regressão linear que nós fizemos. Ela naturalmente não vai tocar todos os pontos. O R quadrado é de 87,18, é só multiplicar por 100 para ter o valor em percentual. 87,18% é o poder de explicação desta função de primeiro grau em relação a estes pontos particulares que eu tenho aqui. O que nos dá a regressão linear, entre outras coisas? Nos dá a taxa, né? Taxa de variação média, que é sempre a mesma. Então aqui, ó, 1,8. Qual seria uma interpretação possível aqui? A interpretação aqui seria, né, o meu faturamento de e-commerce no Brasil entre os anos de 2001 e 2011 cresceu a uma taxa de 1,8 bilhões de reais por ano. Aquela boa e velha interpretação que fizemos aí exaustivamente no início
do nosso curso. Então, esta seria uma utilização para regressão linear. Mas agora nós queremos um pouco mais. Vamos construir outros cenários. Eu vou mudar de abinha, ó, e aqui embaixo no Excel, e nós vamos fazer uma aproximação para uma função polinomial de segundo grau. O meu objetivo aqui agora é outro. Tá? Com esta aproximação, eu posso também fazer previsões para valores intermediários, que eu não tenho aqui, ou para valores futuros, tomando cuidado. Toda vez que a gente usa uma função matemática para fazer previsões futuras, nós precisamos tomar muito cuidado, porque estamos fazendo uma hipótese muito forte de que as condições vão se manter as mesmas ou razoavelmente as mesmas neste momento futuro. Muito bem. Então aqui é a mesma tabela. Não, professor, não é a mesma tabela. Lá estava, né, escrito lá, ó, 2001, 2002, 2003. Aqui o senhor colocou 1, 2, 3. Não tem problema, tá? Se essa escala aqui, no caso temporal, se ela cresce de 1 em 1, você pode usar tanto o dado real quanto esse aqui. Não vai fazer nenhuma diferença. Aliás, vou mostrar isso para vocês. Ó. Eu vou passar de novo para 2001. 2002, 2003 e assim por diante. Posso aqui marcar e simplesmente copiar dessa forma. O Excel entende sequências e pronto. Então agora eu vou selecionar os dados. Vou no mesmo menu, que é o gráfico de dispersão, que é onde nós temos a ferramenta de modelagem matemática. E agora, clicando com o botão direito em cima do ponto, vou adicionar linha de tendência, só que eu vou escolher função polinomial. E ordem, aqui onde você está vendo, ordem é grau, tá? É o grau da função polinomial, grau 2. Vamos experimentar o grau 2. Mais uma vez, não esqueça, marque aqui exibir a equação no gráfico e o R quadrado. Pronto, ó. Fiz aqui, ó. Fizemos aqui. Aqui está a função de segundo grau. Olha, repare, ó, agora ela passa, né? Ela toca a maioria dos pontos, inclusive. Ó. Olhe só o coeficiente de determinação, 99,26%. Esse é o poder de explicação desta função polinomial de segundo grau para estes pontos. Repare, eu vou voltar lá para a regressão linear. Ó. O da regressão linear era 87,18. Visivelmente, né? A reta aqui não consegue abarcar, né, todos os pontos. A aproximação do segundo grau é mais precisa. Né? Possui um coeficiente de determinação melhor, mas aí depende do uso. Repare, quais são as desvantagens aqui? Ou quais são as utilizações que podemos ter com essa função de segundo grau? Primeiro, eu posso usá-la para calcular valores intermediários. Posso usá-la para fazer previsões futuras, tomando sempre o cuidado que eu já informei. E nós podemos também utilizar essa função para calcular máximos, mínimos, pontos de inflexão, que é o que nós vamos ver mais à frente, não nesse momento. Agora, importante, nenhum desses números que aparece aqui na função de segundo grau é uma taxa. A taxa precisa ser calculada, a taxa de variação média, para um intervalo específico. E para intervalos diferentes, as taxas vão ser diferentes. A taxa só é a mesma para uma função linear. Por isso que na regressão linear, a taxa é bastante interessante e ela já aparece na função. Aqui não aparece, não tem nenhuma taxa aqui, e a taxa não é a mesma, depende do intervalo. Somente na reta é que a taxa é a mesma para qualquer intervalo. Muito bem, temos aqui a nossa regressão linear. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, repare, vou fazer aqui de uma forma dinâmica, vou trocar o 2001 por 1, o 2002 por 2, ele vai fazer uma baguncinha aí, mas daqui a pouco ele vai voltar para o mesmo lugar, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Tá? Repare, ó, é a mesma função que existia anteriormente. Então esse deslocamento, na verdade, que eu fiz aqui com esses valores, no eixo horizontal, que nesse caso é o tempo, não influencia, porque o intervalo continuou sendo de 1 em 1, né? Está crescendo de 1 em 1. Então assim fica mais simples, caso a gente queira utilizar. Muito bem, vamos construir mais um cenário. A função polinomial de segundo grau nos deu aqui um coeficiente de determinação de 99,26%. Vamos
Vamos fazer a mesma aproximação para o terceiro grau? Então, mais uma vez, aqui eu já deixei os dados prontos. Vou selecionar. E aí eu vou ficar aqui brincando com isso. Ó, inserir, né? Dispersão. Fiz o mesmo gráfico, botão direito, linha de tendência, polinomial, e agora eu vou mudar para 3, grau 3. Estou interessado em ver como ficará uma aproximação destes meus dados para uma função polinomial de grau 3. Mais uma vez, exibir equação e exibir aí o r quadrado. Muito bem, vou fechar, olha só. Temos, olha só, 99,75%. Vamos comparar com a do segundo grau. 99,26%, 99,75%. A aproximação para uma função do terceiro grau é mais aproximada, né? É melhor, o coeficiente de determinação é maior, ela tem um poder de explicação maior do que a função de segundo grau. Ah, professor, então vamos fazer para grau 4, 5, 6, 7. E aí a resposta para você depende. Você precisa entender o custo-benefício e o grau de precisão que você precisa para esse seu estudo. Não adianta você colocar uma função muito complicada aqui se você vai conseguir um coeficiente de determinação somente um pouquinho melhor. Nesses dois casos aqui, ó, 99,26, 99,75, se você tiver que escolher e você não precisar de um grau de aproximação muito elevado, escolha naturalmente a função mais simples. Aqui no caso, a função de segundo grau, se nós não precisássemos de um grau de aproximação muito elevado. Então, você precisa fazer esse entendimento do custo-benefício. Muito bem. O que mais aqui que temos que é importante para podermos finalizar este nosso vídeo? Apareceu um ente aqui estranho. Professor, o que é isso? É um erro que apareceu aí, professor. Menos 1e mais 0,8. O que é isso? Não é um número. O que é isso, professor? Vamos explicar como interpretar esse número. É notação científica, tá? Esta é a maneira com que o Excel mostra um número ou muito grande ou muito pequeno, para que ele não precise ficar exibindo aqui 10, 20 casas decimais ou um número com 10, 20 dígitos. Então, nada mais é do que notação científica. Vamos entender isso aqui? Vou aqui para a folha de rascunho. Então, ó, nós vamos interpretar o menos 1e mais 0,8. Então, vou voltar para a minha folhinha de rascunho aqui. Ó. Vou escrever esse número. Né? Então, o número era menos 1. Esse E é de notação científica, engineer, né? E de engineer, aqui notação de engenharia também. Menos 1E. Opa, eu me esqueci, deixa eu voltar lá. Né? Menos 1E mais 0,8. Menos 1E mais 0,8. Como eu interpreto este número? Tá? Eu interpreto esse número da seguinte maneira. Primeiro, esse número é negativo. Tá? Essa é a primeira coisa aqui que eu tenho que reparar. Esse número é negativo. Depois, essa parte aqui, esse E mais 0,8, esse E é notação científica. Então, ele é a potência de 10. É 10 e aqui nós temos o expoente. 10 elevado a positivo a oitava. Se você lembrar, expoente positivo significa um número muito grande. Então, traduzindo esse número aqui, ele pode ser escrito assim, menos 1 vezes, tá? Vezes, aqui é vezes, 10 elevado a oitava potência, tá certo? Então, o que significa isso? Significa que ele é um número negativo e muito grande, tá? Número negativo e muito grande. Aqui é negativo, né? E muito grande. Ok? Um número negativo e muito grande. Tá bom. E como eu sei que o número é pequeno, então, professor? Então, repare. Já vamos ver isso aqui. Muito grande. Vou abreviar aqui, tá? O número é negativo por conta desse sinal e ele é muito grande porque por conta do sinal de mais depois do E, que significa que esse expoente é positivo, né? É isso que significa. Se tivéssemos, por exemplo, aqui num segundo exemplo aqui, ó, esse número aqui, ó, menos 3, né? Ó, estou aqui inventando um outro para dar o exemplo. E elevado, né? E menos 15. Como é que faríamos a tradução desse número? Da seguinte forma. Seria menos 3 vezes, né? O E é a potência de 10 vezes 10, elevado agora ao número negativo, menos 15. Portanto,
Este número aqui seria um número negativo, né? É negativo, tá certo? E muito pequeno. Muito pequeno. Por que, que ele é muito pequeno? Porque o expoente é negativo, esse sinal de menos aqui do que acompanha o E. Muito pequeno. É dessa forma que o Excel ele mostra números muito grandes e muito pequenos, tá? Então é essa aqui, esse número, né? Ele é negativo e muito pequeno, e esse número aqui, ele é negativo e muito grande. E assim, nós interpretamos aí esta forma que o Excel utiliza para expressar, né, que é notação científica ou notação de engenharia, mas para expressar esses números positivos ou negativos, muito grandes ou muito pequenos. Muito bem, ficamos por aqui com este vídeo e retomaremos o assunto no próximo vídeo. Espero tê-los ajudado. Bons estudos!